Jogos do Dreamcast no Nintendo Switch. Diz aí, agora você viu vantagem. Com menos de 2 anos de existência, o Nintendo Switch já vendeu mais unidades do que o GameCube. A Nintendo anunciou recentemente, tem algumas horas até só, que o console já vendeu quase 23 milhões de unidades. É um excelente sucesso para a empresa que estava amargando aí nos últimos anos, né? O Wii U não foi tudo aquilo que a empresa gostaria que fosse e tal, então é um grande sucesso para a Nintendo. Então, com esse número absurdo de vendas, é óbvio, eu não preciso falar aqui, que já existem vários motivos para você comprar um Nintendo Switch. Você tem Mario Odyssey, você tem Zelda Breath of the Wild, você tem vários jogos indie que, sim, você já tem acesso a eles no Steam, por exemplo, ou em outras plataformas, mas no Nintendo Switch você pode jogar esses jogos portátilmente. Então, se você é como eu, que gosta de portabilidade, existem inúmeros motivos para você comprar um Nintendo Switch. E agora, pelo jeito, vamos ter mais, no caso vocês vão ter porque eu já comprei o meu, mas vocês agora vão ter ainda mais motivos para comprar, para querer adquirir um Nintendo Switch. A M2, que é uma empresa que trabalha para a Sega fazendo portes de jogos antigos, e ela já está fazendo isso faz muito tempo, desde a época do Sega Saturn. A M2 era responsável por lançar coletâneas de jogos antigos da Sega para os novos consoles. Na época ela lançava para os próprios consoles da própria Sega, no caso para o Sega Saturn, foi lá que começou, mas hoje em dia ela faz coletâneas de jogos para os consoles atuais. E eles já têm feito alguns jogos para o Nintendo Switch, tem vários planos para vários dos jogos, mas no momento eles começaram de forma meio tímida, vamos dizer assim. Por enquanto só saíram 2 jogos sob esse selo do Sega Ages, que é o Sonic, aquele primeiro lá do Mega Drive que todo mundo conhece, e Thunder Force 4, que é conhecido na América do Norte e creio que no Brasil também como Lightning Force. Tem muitos outros jogos planejados para sair pelo selo Sega Ages para o Nintendo Switch, como Space Harrier, Alex Kidd do Master System, que é clássico para muitas pessoas. Então, vários jogos aí. Para quem é fã da Sega, vai ter várias coisas para jogar, mas, como você viu no thumb e no título, tem uma coisa ainda mais interessante sendo discutida pelo o alto escalão aí da Sega, da M2. De acordo com a empresa, o Switch já está pertinho de conseguir rodar jogos do Dreamcast através de emulação. Muitos desses jogos clássicos do Dreamcast, a Sega ainda tem os códigos fontes, e são jogos first party, ou seja, são jogos da Sega, ou seja, eles têm completo controle sobre o copyright desses jogos, sobre as licenças de uso. Então é carta branca para então converter esses jogos para o Nintendo Switch. Não dá para se empolgar muito no momento, ainda não tem plano concreto, mas pelo que tudo indica, eles estão muito interessados em trazer esses jogos para o Nintendo Switch. Isso é uma excelente notícia, porque o Dreamcast, infelizmente, esse aqui inclusive é da minha namorada, ela comprou num evento de nerdice que teve recente aqui. Ela coleciona consoles antigos, e quando ela vê console antigo, se o preço está bacana e está em boas condições, ela acaba comprando, né? Eu sempre quis muito ter um Dreamcast, era meu sonho de consumo quando era moleque, obviamente não tinha dinheiro, então não pude. Então a biblioteca do Dreamcast pra mim é uma incógnita. Eu conheço os jogos mais os mais obrigatórios da biblioteca, como Sonic Adventure, né, Virtua Tennis, Virtua Fighter, Crazy Taxi, né, que também é muito clássico. Mas, de forma geral, eu pulei completamente o Dreamcast, não tenho muita experiência com a biblioteca, mas sei que foi um console, pelo menos na época, hoje em dia isso já deve ter passado, né? Mas na época, era um console com um grande número de jogos considerados AAAs, com as maiores notas nos sites de que agregam notas e resenhas, né, avaliações. Então, é uma biblioteca que está lá, parada por muito tempo, porque muitos desses jogos nunca foram portados para nenhum outro console, o que é um grande desperdício. Então, a Sega agora tem essa opção entre refazer esses jogos, né, fazer um remake do zero, ou portá-los para esse Sega Ages, né, através de emulação e tal. Ela tem a faca e o queijo na mão, como a gente diz. Agora já vamos ver como é que vai, o que vai acontecer em seguida. Eles dizem que o Switch está próximo de rodar bem esses jogos. Vários celulares Android rodam a Dreamcast através de emulação bastante bem, então eu imagino que o Switch não vai ficar muito atrás. Eu penso que esses caras são mais exigentes com a qualidade da emulação, então provavelmente eles querem esperar para ver que roda muito bem mesmo. Talvez por isso que eles não estejam se dedicando completamente, dando uma lista de jogos e uma data específica de quando isso vai sair. Mas ainda é extremamente... É uma boa notícia, mano. Jogos do Dreamcast no Switch. Pelo motivo de que
Cara, quando eu penso nos emuladores que eu cresci jogando, né, Super Nintendo, Mega Drive em menor escala, um pouco também de Nintendo 64, eu penso que eu já, agora mais recentemente o PS1, eu penso que eu já explorei a exaustão essa biblioteca toda, cara. Quando eu penso em Nintendo ou Super Nintendo, tudo que tinha de bom no Super Nintendo eu já joguei. Nintendinho nem tanto, né, mas eu tenho muito menos interesse para jogar jogos de Nintendinho. O Nintendo Switch tem um sistema de jogos retrô, né, no caso o Switch Online, que no momento vem com, esqueci quantos exatamente, mas um pouco mais de 20 jogos. Eles adicionaram 3 recentemente jogos de Nintendinho, né, o NES. Então, só que esses jogos de Nintendinho, cara, ninguém tem real grande interesse nesses jogos hoje em dia. Eu acho que eu não tô falando nenhum exagero, né? Não tô falando nenhum absurdo. Então, jogo de Nintendinho não me interessa tanto assim como o Jurandir Filho lá do 99 Vidas diria, jogos com 3 cores. Ele sempre fala isso dos jogos do Nintendinho. Então, tem muito menos interesse de jogar esses jogos. Jogos do Super Nintendo ainda tenho muito mais interesse, seria excepcional ter, digamos, um Netflix da emulação no Switch com vários jogos do Super Nintendo. Eu receberia isso com braços abertos, seria muito bem-vindo. Mas a Nintendo tem menos interesse de trazer os seus jogos clássicos para o Switch, não sei porquê. Existem várias especulações diferentes de porquê isso seria o caso, mas não vem a caso agora, né? O que importa é que a gente está sem tantos jogos da Nintendo, jogos antigos, né? Jogos nostálgicos. A Nintendo tem menos interesse nisso do que aparentemente tem a Sega, né? Não existem planos para jogos de Nintendo 64, não existem planos de jogos de GameCube no Nintendo Switch, então, por enquanto, essa promessa, semi-promessa de jogos do Dreamcast no Switch é o melhor que a gente pode esperar dessa geração, né? Se você queria jogar jogos de Dreamcast, como é o meu caso, né, e comprar um Dreamcast não é exatamente acessível para muitas pessoas, né? Então, seria uma excelente opção, até porque o controle do Dreamcast ele é extremamente desconfortável. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Como eu mencionei, a minha namorada coleciona consoles antigos. Eu tenho aqui na mesa dela, tô na casa dela no momento, vários controles desses videogames, né? Então, por exemplo, aqui sem ordem, sem nenhuma ordem específica, a gente tem aqui o controle do Sega Saturn, né? E eu vou mostrar porque que eu tô mostrando todos os controles, né? Todos eles têm uma característica em comum. Aqui o do Sega Saturn, né? Aqui o do PlayStation 2, aqui, né? Aqui eu tenho o do PlayStation, acho que eu não trouxe do PlayStation 3, o PlayStation 3 está na gaveta. Temos aqui o controle original do primeiro Xbox, aqui, né? O controle do Nintendo 64, o controle revisado do Xbox, está aqui. Tenho aqui o controle do GameCube também, tanta coisa aqui na mesa, o controle do GameCube. Todos esses controles, eu não sei se você percebeu, mas eles têm uma coisa em comum. As perninhas deles, vamos dizer assim, elas são meio que pra fora, porque os seus braços, eu mencionei isso no 99 Vidas recente, seus braços vêm dos ombros, né, um ponto distante, e eles convergem a algo que você está segurando na mão. Então é mais confortável se essas perninhas forem pra fora, né, porque elas se acomodam a essa linha que o seu braço está fazendo, né, os braços convergindo a um ponto na sua frente, né, imagina o topo de um triângulo, né, então quando você segura o controle do Xbox One, né, o controle, aqui ó, a mesma coisa, né, eles são pra fora, para que seus braços encontrem aqui nesse ponto, e é uma pegada bem confortável. O controle, infame controle do Nintendo 64, também, apesar de muitos problemas, mesma coisa, ele é meio que pra fora. A exceção nisso é realmente o controle do Dreamcast, porque como você pode ver aqui, ó, ele é pra dentro, você tá vendo? Todos os outros são assim, as perninhas pra fora. O Dreamcast é a exceção em que ele meio que converge, olha só. Tá vendo? Ó? Ele converge pra dentro aqui, não sei se tá dando pra ver bem aí. Então quando você segura o controle do Dreamcast, é bem desconfortável segurar por muito tempo, porque a sua mão, em vez dela ficar assim segurando o controle, né? Você segura assim, qualquer controle, ela fica assim, mais ou menos assim. Então é uma postura muito desconfortável. Então seria muito legal poder jogar os jogos do Dreamcast com uma pegada mais confortável do que esse controle gigantesco do Dreamcast. Enfim, eu tô muito animado pra isso, espero ver realmente, espero que não fique só na promessa, que saiam realmente jogos do Dreamcast. Eu pergunto pra vocês que talvez tiveram o Dreamcast, eu nunca tive, né? Então eu tenho menos experiência com a biblioteca. Que jogos você diria que são
imperdíveis no Dreamcast, que são obrigatórios para se jogar. E evitem os lugares comuns que todo mundo conhece, né? Virtua Fighter, Virtua Tennis, a Crazy Taxi, Sonic Adventure, que foram basicamente os únicos que eu joguei. Mencione algumas coisas, os jogos assim que as pessoas não lembram tanto, mas que seria muito legal poder rejogar. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, como sempre. Me siga nas redes sociais e tudo mais. A gincana do Easter Egg volta em breve, porque eu não tô em casa, obviamente. Eu não gosto de ficar mexendo aqui no escritório da minha mina. Mas volta em breve, não esqueci não. E é isso aí, até a próxima, pessoal.